que realmente agrada a Deus? Será nossas obras, nossas palavras ou algo maior? A Bíblia responde: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas viver confiando plenamente nele, mesmo quando não vemos, mesmo quando não a entendemos. Fé é o combustível da vida cristã. Sem ela, a caminhada para a eternidade se torna impossível. Através dessa introdução, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos de volta aqui ao nosso momento de nossa palavra. Isso que vos falamos, Jesus Valsena. Fique conosco até no final. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seus comentários. E hoje nós vamos falar sobre fé, né? É baseado em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, através desse versículo, nós queremos falar sobre a fé. Primeiro, a necessidade da fé para se aproximar de Deus. Sem fé não há relacionamento com Deus. Por quê? Porque a fé, ela é a porta da entrada para a salvação. Está em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, né? Que diz que a salvação, ela veio pela graça, mas mediante a nossa fé. Por quê? Porque ela é um dom de Deus. Não basta conhecer sobre Deus, é preciso confiar nele. Então, a necessidade de nós se aproximar de Deus, não basta só nós conhecer Ele, mas sim nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar que Deus, Ele existe. Né? A fé é certeza e não opinião. Né? Em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, né? E a prova daquilo que nós não vemos. Então, fé é ter certeza e não é uma opinião. Eu sei, é aquilo que nós nunca vimos Deus, mas nós cremos que Ele existe. Nós temos a certeza que Deus, Ele existe e Ele está no céu. Então é por isso que fala que é o firme fundamento das coisas que se espera. Fé não é a esperança vaga, é convicção baseada na palavra de Deus. Então nós acreditamos porque nós confiamos na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, nós cremos que ela é fiel para conosco. E nós temos alguns exemplos, né? Nós temos alguns exemplos aqui. Por exemplo, Abraão, né? Abraão saiu sem saber para onde ia. Noé construiu a arca sem nunca ter visto a chuva. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua família, sai do meio da tua família, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. A Bíblia vai dizer que Abraão não indagou, Abraão não questionou, mas sim, ele creu na palavra do Senhor. Ele creu na palavra do qual o Senhor falou para ele. E aí, o que ele fez? Ele, mediante a sua fé, ele saiu, na certeza que o Senhor, né, crendo na promessa do Senhor. Noé foi do mesmo jeito. Deus falou para ele construir aquela arca, mesmo sem ter chuva, mas ele creu. Isso que é fé, né? Fé gera o quê? Ação e não estagnação. Quem crê age conforme a sua fé, né? Tiago, capítulo 2, versículo 17 fala: a fé sem as obras, ela é morta. Então, a fé sem as obras, ela é morta. Orar com expectativa, obedecer mesmo sem entender, né? Isso é fé. A fé é provada nas adversidades, né? O valor da fé se revela nas provas. E o exemplo disso nós temos de Jó. Jó manteve-se fiel mesmo em meio à perda, né? Mesmo diante das suas adversidades, da sua luta que ele estava passando. Mas nós vamos observar que a vida de Jó, ele se manteve fiel. Ele não perdeu a sua fé. Ele tinha convicto que Deus estaria com ele, mesmo diante daquela situação que ele passou. Mas ele estava ali
né? Mesmo diante da adversidade que ele estava enfrentando, mas a sua fé estava convicta com ele, né? A provação não vem para nos destruir, mas para nos fortalecer. Foi o que aconteceu com Jó, né? Ele foi firme, mas ele não abandonou a sua fé. Deus recompensa os que têm fé. Está em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que ele é galardoador dos que o quê? Que os buscam. Fé traz respostas. Fé, ela traz o quê? Traz milagres e principalmente a salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz que o crer ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé ela gera nós cremos. Sem fé não vemos a glória de Deus. Está em João, capítulo de número 11, versículo de número 40. Quando o Senhor disse para Marta, Marta chegou, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, a fé, ela recompensa os que têm fé. Fé não é opcional para o cristão. Ela é o quê? Ela é essencial. Quem vive pela fé não depende das circunstâncias, mas da palavra de Deus. Hoje Deus pergunta: você está disposto a crer, mesmo sem ver? Lembre-se que a fé é a chave que abre as portas do impossível e agrada o coração de Deus. Por quê? Porque sem ela não há salvação. Com ela, tudo é possível. Romanos, capítulo de número 1, versículo 17, fala: o justo viverá pela fé. Eu quero ler também em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 38, diz que o justo, ele diz aqui, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz que o justo viverá pela fé. E para nós concluirmos essa mensagem de hoje, eu quero falar sobre a parábola de uma ponte. A ponte invisível. Que diz assim: havia um grande rio que separava uma aldeia de uma terra prometida, onde havia abundância de alimento, paz e segurança. Todos da aldeia sabiam que para chegar lá era preciso atravessar o rio, mas não havia nenhuma ponte visível. Um dia um mensageiro chegou e disse: o rei mandou construir uma ponte especial. Ela não pode ser vista pelos olhos, mas está firme. Quem confiar e der o primeiro passo não vai afundar. Alguns riram e disseram: como atravessar um rio sem ver nada? Isso é o quê? Loucura. E continuaram vivendo na aldeia, com a fome e com medo. Mas um homem simples acreditou na palavra do mensageiro, e ele caminhou até a beira do rio, sentiu o vento no rosto e pensou: se o rei disse, eu vou confiar. Ele deu o primeiro passo, e seus pés não afundaram. Deu o segundo, o terceiro, percebeu que estava caminhando sobre algo firme. Mesmo sem ver, logo chegou à terra prometida. E lá encontrou o quê? Encontrou paz, alegria e a vida em abundância. O homem voltou para contar aos outros. Mas muitos, o que fizeram? Muitos continuaram duvidando, presos do outro lado. Moral da parábola: a fé é como essa ponte invisível. Você não vê, mas confia, porque a palavra do rei, que é Deus, ela é o quê? É verdadeira. Só quem acredita e age e dá o primeiro passo para experimentar o impossível. Então, que Deus em Cristo os abençoe. Espero que essa palavra tenha te impactado, porque a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, que você possa
cada dia acreditar e crer que Deus existe e é galardoador daquele que o busca. Que Deus em Cristo te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.